futuro servidor, vamos para um bloco mais curto agora para finalizar nossas questões, né? Nessa primeira parte aí de questões da parte de Seguridade Social, onde a gente está vendo sobre evolução, legislação e a parte constitucional. E vamos finalizar de maneira bem tranquila, bem gostosa, que eu sei que você está aí. Estou arrasando em previdenciário, professor, né? Questão 33 fala o seguinte: a Seguridade Social deve ser financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, mediante, entre outras fontes de custeio, as contribuições sociais do empregador, da empresa ou da entidade equiparada, que incidem sobre o lucro. Questão certa ou questão errada? No bloco anterior eu falei disso. A partir do momento que ele está falando que incide sobre o lucro, ele está restringindo, dizendo que não incide em outras? Não. Ele não está falando que incide somente sobre o lucro. Então ele fala que essas fontes do empregador, da empresa ou da entidade equiparada que incide sobre o lucro. Tá certo. A gente sabe que além do lucro incide sobre a folha e sobre a receita ou faturamento. Ou faturamento. Então, não tem nada de errado aí. Tome muito cuidado com isso, tá? Não restringiu, não falou que é somente sobre o lucro. Então, é a mesma filosofia da outra questão. Questão 34. A assistência e a previdência social têm caráter contributivo, ou seja, seus beneficiários são prestados, seus benefícios são prestados apenas às pessoas que contribuem para a Seguridade Social. Você vai rir, né? Você vai dar... Ai, professor, essa aí caindo na prova, só que essa aqui caindo na prova, a maioria acerta. Quem estudou acerta. Por isso que a gente tem que ter uma dificuldadezinha para que você seja diferenciado. Aqui, a gente sabe que a assistência social não tem caráter contributivo. A previdência tá certo, a assistência não. Então, questão errada. E só lembrando, a única que contribui é a previdência. Então, só quem tem direito à previdência é quem contribui. Só quem tem direito à saúde é todo mundo. E só quem tem direito à assistência é aquelas pessoas que comprovem necessidade, os necessitados. Questão 35 diz o seguinte: a Seguridade Social, que visa garantir direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência, possui como fonte de financiamento exclusivamente as contribuições sobre folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pelas empresas ou por entidades a ela equiparadas. Viu que aqui tem uma palavrinha que muda muita coisa, que a gente tem que ter muita atenção? Olha aí. Possui como fonte de financiamento exclusivamente, está restringindo, as contribuições sobre a folha de pagamento e as repassadas pelo empregador, pelas empresas ou por entidades a ele equiparadas. Gente, essas são as únicas fontes. A gente viu que as fontes é do trabalhador, é da empresa, é de concurso de prognóstico, é de importador, que está lá no artigo 195 da Constituição. Então aqui, a partir do momento que ele fala exclusivamente, e fique atento que a maioria das questões que fazem restrição tende a estar errado, não quer dizer que está errado, mas tende a estar errado, essa aqui está na regra geral, está errado. Por quê? Existem outras fontes, não são exclusivamente essas fontes. Então aqui, questão 35, questão errada. Questão 36. Além da contribuição proveniente de empregados e empregadores, são fontes de custeio da Seguridade Social, de forma direta e indireta, os recursos oriundos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Ih, rapaz! O orçamento da União, dos Estados e do município também são fontes? Sim, a gente verificou isso. Que, de forma direta e indireta, por meio das fontes do orçamento. Lembra que eu falei que toda entidade federativa tem o seu orçamento. E dentro desse orçamento já tem o orçamento da Seguridade Social, já tem o dinheirinho que vai para a Seguridade Social. Então a questão aqui está correta, porque é uma das fontes, é uma forma de custeio, essa parte do orçamento. Lembra que é tríplice custeio. O Estado financia, os trabalhadores financiam e a empresa, ou equiparada à empresa, financia. Então, por isso que a questão 36 está correta. Questão 36 correta. Questão 37 fala: a contribuição social
destinada ao financiamento da Seguridade Social a cargo da empresa poderá ter alíquota diferenciada, unicamente em razão do porte da empresa e da atividade econômica por ela exercida. Gente, a gente viu isso aí, tá? Existe essa possibilidade na Constituição, em um dos parágrafos do artigo 95, onde diz, ó, eu posso criar critérios diferenciados de alíquotas, mas são para 4 situações. Aqui ele colocou que é unicamente, ou seja, restringiu pelo porte da empresa e atividade econômica, né? Para decorar isso aqui, ó, você usa a regra do PUMA, tá? Regra do PUMA. P de porte da empresa, U de utilização intensiva de mão de obra, M, né, de mercado de trabalho e A de atividade econômica. Ou seja, ele esqueceu aqui da utilização intensiva de mão de obra e do mercado de trabalho. Então, a depender de onde a empresa está, ela contrata muita gente, então posso ter a alíquota diferenciada. Ela, a depender do mercado que ela atua no sul, no norte, vai precisar lá de um incentivo maior, ela pode ter a alíquota diferenciada. Então, aqui fica errado a partir do momento que ele fala que é exclusivamente, unicamente pelo porte da empresa e da atividade econômica. Lembra da regra do PUMA. A regra do PUMA fala que é pelo porte, utilização intensiva de mão de obra, mercado de trabalho e atividade econômica. Deixa eu até fazer aqui, ó, bonitinho para vocês, que eu não tinha feito isso aqui antes. PUMA. PUMA. O porte da empresa, utilização de mão de obra, mercado de trabalho, e atividade econômica. São os critérios de diferenciação onde eu posso aplicar alíquotas, né, diferenciadas, olhando um desses tópicos aí, correto? Isso aí na questão 37. Questão 38 diz o seguinte: todas as entidades beneficentes ou filantrópicas são constitucionalmente isentas de pagamento de contribuição para a Seguridade Social. Muito, mas muito cuidado com isso, tá? Uma pegadinha que já caiu várias vezes, gente. O artigo 95 fala que somente entidades beneficentes que são isentas. Filantrópicas, nem todas, tá? Existe uma diferença entre filantrópicas e beneficentes, tá bom? É tipo assim, não cabe a gente entrar aqui, tá? Eu também não sei todos detalhadamente a diferença, mas a gente tem que levar o texto da Constituição. O texto da Constituição fala que é entidade beneficente. Filantrópicas é aquela coisa, nem toda entidade filantrópica é beneficente. Toda atividade beneficente é filantrópica. Filantrópica é quando eu estou fazendo alguma ação sem fins lucrativos. Isso é filantropia. Mas nem toda atividade filantrópica ela é beneficente, ou seja, ajuda o próximo. Não é assim que funciona. Então, por isso, tome cuidado com isso. O que é isento é as entidades beneficentes que automaticamente são filantrópicas. Mas como eu coloco filantrópica, nem toda filantrópica é beneficente. Deu para entender a treta? Então aqui, ó, essa aqui está fora. Então a questão se torna errada. Né? Deixa eu colocar em vermelho aqui para ficar mais em destaque. A questão se torna errada devido à palavra aí filantropia, né? As filantrópicas. E nossa última questão aí, 39, fala: a Previdência, desculpa, a Previdência e a Assistência Social organizam-se com base em regime de caráter contributivo, razão pela qual somente serão prestados aos segurados adimplentes com suas obrigações diretamente do direito à saúde, cujo atendimento independe de prévia contribuição por parte do beneficiário. Gente, lembra que a gente falou até já disso, né? É uma questão parecida com a gente já fez. Aqui ela só trouxe alguns complementos a mais. Mas a questão você já acertaria só na hora que ela fala aí. Que Previdência e Assistência organizam-se com base em regime de caráter contributivo. Você já sabe que assistência não é contributivo. Só aí morreu. Só aí morreu. Só aí já não tem o que fazer. Porque a assistência não é contributiva. Tá?
Aí a razão pela qual somente serão prestados aos segurados adimplentes, ou seja, quem tiver em dia, né, com suas obrigações, diferente do direito à saúde, pois o atendimento depende de prévia contribuição. Aqui está correto, saúde depende de prévia contribuição, mas assistência também não precisa. Então, a questão erradíssima, né? E aí a gente finaliza essa parte. Presta atenção, meus queridos. Aqui a gente conclui, vamos para a primeira etapa do estudo. Uma etapa já muito grande, uma etapa que vocês têm certeza que já conhecem muita coisa agora de previdência, só que agora a gente vai entrar conhecendo quem são esses segurados, tá? E aí você vai ver que é uma parte bem grande, cai em prova, manutenção, carência, dependência, tudo isso a gente vai aprofundar em uma coisa que é a essência da previdência social, falando do regime geral, que é o que cai na sua prova, tá bom? Então respira, não pira e até o próximo bloco. Tchau, tchau.